Olá, boa noite. Estar de bem com o mundo e consigo mesmo. Ter autoconhecimento e autoconfiança nas suas próprias ideias. Tudo isso é relacionado à autoestima. No programa de hoje, nós vamos estar falando com pessoas que têm uma alta autoestima, mesmo passando por grandes problemas, mesmo passando por muitas dificuldades. E pessoas também que buscaram fazer o bem para ter essa autoestima elevada, para si e para aquelas pessoas também que estão recebendo o bem. No programa de hoje, estaremos aqui com vários profissionais falando sobre este assunto, autoestima. Fiquem aí, voltamos já já. No programa Viver Mais e Melhor de hoje, vamos falar sobre um assunto que interfere diretamente na vida pessoal, profissional e afetiva das pessoas, a autoestima. E para falar um pouco mais sobre isso, as pessoas das ruas falaram com a Sâmela. Vamos observar no vídeo. Você acha que você tem a sua autoestima elevada ou baixa? Minha autoestima é elevada, com certeza. Você tem autoestima elevada ou baixa? Média. Por quê? Difícil explicar. Você se vê uma pessoa mais equilibrada. Isso. Eu acho que a autoestima é a graça de estar vivo. Eu penso assim. E a sua autoestima é elevada ou baixa? Eu acho que é elevada porque todo dia que eu vejo o sol, eu agradeço a Deus. Para mim, a autoestima é quando você se sente bem com você mesmo. Tipo, eu tenho uma ideia assim, digamos que você veste uma roupa e você acha que a roupa tá ótima para você. E se uma pessoa falar que tá feia, você vai achar que tá ótima, não vai mudar de ideia, porque você gostou. Então, não sei, eu acho que isso é um pouco de autoestima, é estilo próprio. E a sua autoestima é baixa ou elevada? Eu acredito que está elevando, mas eu já tive muito a autoestima baixa. Para falar sobre esse assunto tão importante que é a autoestima, estamos no nosso programa hoje com Florença Ávila, que é psicóloga, e a Bispa Jô, que é psicoterapeuta também. Prazer tê-las no nosso programa. Florença, Bispa Jô. E gostaria de começar com a seguinte pergunta para a Florença. O que é autoestima, Florença? Bom, autoestima é uma avaliação subjetiva que a pessoa faz a respeito dela mesma, né? É um valor que ela dá para si mesma. E isso envolve vários aspectos da vida dela, né? Não necessariamente só a imagem de si, que muitas pessoas associam. Então, a associam. imagem não é autoestima só física, porque Não, muitas não. vezes a pessoa pensa que ao ter autoestima elevada é ser bonito fisicamente. Não. Isso é só um aspecto do todo da pessoa e da autoestima É dela. um dos fatores. Sim. Porque para levar a autoestima é preciso de? Sim, a autoestima ela é construída ao longo da vida dela, né? Desde a infância, né? Os pais, a família contribuem de forma favorável ou não para construir a autoestima da pessoa, da criança e posteriormente do adolescente, assim por diante. Uhum. Bispa Jô, você trabalha com casais na Igreja Fonte da Vida. Você tem observado que a autoestima ela é fundamental para manter os relacionamentos entre os casais? A mulher se sentir bonita, o homem também, ou se sentir inteligente para o parceiro, ou vice-versa? Muito, Silvinha, muito. É fundamental, não só para o parceiro, porque a vida do casal ele não se atém só, né, de um para o outro, mas a autoestima contribui para um relacionamento bom com todo mundo, não é? A autoestima elevada, a autoestima boa, ela ajuda no relacionamento, sim, com toda certeza. Porque, por exemplo, se ele tem uma autoestima elevada, por exemplo, no trabalho dele, se ele se sente uma pessoa importante no trabalho, com certeza isso favorece com que na família ele se sinta o pai, o chefe da família, e isso hoje é mais importante ainda nessa situação onde as mulheres estão dominando o mercado do trabalho, mas essa autoestima masculina no trabalho, ela influencia diretamente no relacionamento íntimo com a esposa. Sim, a autoestima, a doutora Florença falou, é um conjunto, não é? É um conjunto de todas as situações, onde
uma coisa é linkada na outra. Se eu me sinto bem no meu trabalho, se eu me acho produtiva, se eu me acho inteligente no meu trabalho, isso vai refletir na minha casa. Isso vai refletir no meu relacionamento com meu marido, vai refletir no meu relacionamento com os meus filhos, com o meu vizinho, com o meu parente. E se é o contrário, se eu não me sinto bem no meu trabalho, se eu não me sinto bem na minha casa, isso vai virando assim, é um ciclo, né? É um ciclo. Então, isso vai refletindo nos meus interrelacionamentos, de uma forma negativa. Eu acho uma questão importante para destacar no que a bispa está colocando, e uma forma muito simples, talvez, de entender mais claro a autoestima, né, é a pessoa se amar. Né, a relação que ela tem com ela mesma. Né, e quando a gente se ama, né, essas relações com o outro se tornam muito mais acessível. Porque a gente aprende a perceber também o outro de uma maneira mais clara e acessível. Quando você está muito bem resolvida com você. Né, se amando, com as suas competências, com as suas limitações também. Né, você se conhecer. Não só com tudo de bom que você acha que você tem, ou que o outro confirma que você tem, né? Mas com as limitações também. Você se perceber e se conhecer dessa forma, se amando. Então, isso, você acaba passando isso para o outro nos relacionamentos. E você acha, doutora, que a autoestima da criança ela é tão fundamental quanto a autoestima do adulto, ou às vezes é a mais fundamental porque ela é o fundamento, é o pilar? É o que vai formar essa pessoa. E que os pais fazem toda a diferença no reforço positivo das atitudes, das virtudes dessa criança, para que essa autoestima seja elevada no futuro? Com certeza, né? A infância, né, o relacionamento familiar na infância, ele é extremamente importante para a construção dessa autoestima, né? Porque a autoestima é como que ela se percebe. Então, se o pai sempre diz que ele é incompetente, que ele nunca dá conta de fazer nada direito, dificilmente ele vai acreditar que ele dá conta de fazer alguma coisa direito. E assim vai em todas as outras coisas, né? Se a mãe, por exemplo, se exige muito a questão da imagem e a filhinha está tendo problema com peso, ou gosta muito de doce, ela começa a projetar isso nela, né? Que você está feia, você está gorda, toda roupa que eu compro para você não te serve. Né? Então, são vários exemplos que a gente pode pensar no nosso dia a dia, que os pais podem contribuir para construir uma autoestima favorável, né? Ou não favorável. E aí isso leva ao longo da vida, né? Tem adultos que a gente atende no consultório que tem vários processos traumáticos e sofríveis na infância com os pais. Se um pai e uma mãe soubessem, né, o quanto é importante você calcificar a autoestima do seu filho, da sua filha na infância, não só pensando naquela vivência de infância e de adolescência, não é? Mas se um pai e uma mãe tiver essa visão, e eu quero deixar isso com os pais, de que aquilo que você está plantando no seu filho hoje vai valer para ele no casamento, entende? Na fase adulta, até na velhice dele. O que você planta hoje na autoestima de uma criança é para a vida inteira. Se a gente tiver essa noção, a gente vai investir muito mais nisso. Muitas pessoas, muitos psicólogos, né, até dizem, né, que muitos pais às vezes não conseguem dar aquilo que eles não tiveram, né? E aí se acomoda nesse lugar. Então, eu não dou conta de amar meu filho, eu não dou conta de dizer as virtudes dele, porque meus pais nunca fizeram isso comigo. Não recebeu e ele não quer passar. Ele quer repetir uma ação, né? Exatamente. E aqui eu acho que a gente está para dizer justamente isso. Né? Que a gente está se transformando o tempo todo e as relações existem justamente para nos construir e construir saúde. Que você não nasceu daquele jeito. Não, que você pode ser transformado, se transformando o tempo todo. Né? Então, a gente pode pensar nesse outro lugar. Não, então, se fizeram isso comigo, eu quero aprender e quero fazer diferente com meus filhos. Agora, essa autoestima, ela é muito importante na parte física, que nós vamos falar no próximo bloco, sobre a autoestima do físico, né? Mas também ela é muito importante na parte psicológica, na parte sentimental, na parte, vamos falar, do intelecto. Uma pessoa que tem um intelecto alto, ele se acha, e realmente é uma pessoa inteligente, muitas vezes ele não importa com a aparência. Concorda? Ou não é? Ou estou falando alguma coisa que não existe? Não, na verdade existe sim, de certa forma, porque acaba que a pessoa foca em algumas habilidades, em algumas
qualidades e capacidades, né, que aquilo faz ela se valorizar mais, ou que talvez os outros também a valorizam mais naquele aspecto. Tem algum ponto da vida dele que é mais, que ele se sente melhor. Às vezes ele não se sente bonito fisicamente, mas ele se sente muito inteligente. E isso supera, uma coisa supera a outra? Sim, não é que supera, mas acaba que o social e ele mesmo acaba se valorizando naquele aspecto que é uma competência mais alta que ele possa ter, né? E isso traz uma autoestima e ele não foca tanto na imagem. Mas é muito importante dizer, né, que a questão da imagem está muito ligada a padrão de beleza, né? Então, quando a gente fala eu me acho bonita, pode ser que o outro não me ache bonita, mas eu me acho, porque essa questão dele estar se resolvido, dele se conhecer nas suas possibilidades e o padrão que ele entendeu nele de beleza, está tudo ok. No próximo bloco estaremos continuando falando sobre esse assunto tão importante que é a autoestima. E a autoestima na parte física. Não percam, com a psicóloga Florença e a psicopedagoga Bispa Jo.